Não esqueça Jesus. Lucas 2, 41, 52 e já. Teve a sensação de ter esquecido algo importante? Sabe aquela sensação esquisita de que você esqueceu alguma coisa, mas não sabe o quê? A bolsa? O celular? O gás ligado? Você segue a vida, mas algo, ali no fundo da sua cabeça, grita que está faltando alguma coisa. Agora imagina. José e Maria, pais de Jesus, estão voltando de Jerusalém depois da Páscoa. Uma multidão de gente, camelos, crianças correndo, gente conversando alto. Tudo normal. Até que depois de um dia inteiro de viagem, quando o sol já está indo embora e o céu começa a se pintar de laranja e roxo, vem o estalo. Cadê Jesus? Sim, eles esqueceram o próprio Filho de Deus em Jerusalém. E não foi de propósito. Foi no embalo da vida, na correria do dia a dia. Porque a gente não precisa negar Jesus para perder ele pelo caminho. Só precisa se distrair. Quando a gente segue. Mas Jesus fica. Quando terminou a festa, voltando eles para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Lucas 2:43. Essa cena é um espelho da vida de muita gente. A gente se envolve com trabalho, família, compromissos, até com a igreja, mas sem perceber. Jesus fica. E o pior, às vezes a gente continua caminhando como se ele ainda estivesse ali. Supõe que tá. Afinal, sempre esteve, né? Só que, em algum momento, a gente para e percebe. Algo tá estranho. O coração não queima mais como antes. As orações ficaram secas. O culto já não mexe com a gente. E quando a gente percebe, já andou um dia inteiro sem ele. Distração mata mais crente que perseguição. Não foi falta de amor. Não foi rebeldia. Foi só distração. José e Maria amavam Jesus, mas a rotina fez com que o perdessem. E a gente? Quantas vezes perdemos Jesus não por maldade, mas porque o colocamos no automático? Sansão achou que podia viver como quisesse, brincando com o pecado. Até que um dia acordou e percebeu que a força dele tinha ido embora. Juízes 16, 20. Ele pensou que sairia para lutar, como das outras vezes, mas não sabia que Deus já não estava com ele. Marta estava tão ocupada servindo Jesus que esqueceu de estar com Jesus. Lucas 10, 38, 42. A igreja de Éfeso fazia tudo certo, mas perdeu o primeiro amor. Apocalipse 2, 4. Percebe o padrão? Não é que essas pessoas decidiram abandonar Deus de uma hora para outra. Elas só não perceberam que estavam deixando ele para trás. Como voltar? Pare de andar e volte ao lugar onde perdeu Jesus. Quando José e Maria notaram que Jesus não estava, eles pararam e voltaram. Se a gente sente que perdeu a presença de Deus, não adianta acelerar o passo esperando que ele vá aparecer lá na frente. Tem que voltar. Deus já disse: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Apocalipse 2, 5. O caminho de volta sempre passa pelo arrependimento. Procure Jesus no lugar certo. José e Maria passaram 3 dias procurando Jesus. Imagino o desespero. Até que o encontram no templo debatendo com os mestres. Às vezes a gente tenta preencher o vazio com tudo, menos com Jesus. Mas ele não se esconde. Ele só está onde sempre esteve, no lugar da comunhão, na palavra, na oração, no coração que busca de verdade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, 13, 3. Não deixe Jesus para trás de novo. Depois que acharam Jesus, José e Maria não o perderam mais. Tem gente que vive num ciclo infinito de perder e achar Jesus. Vive um avivamento, depois esfria. Encontra Deus num congresso, perde. Ele no dia a dia. O segredo é permanecer. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. João 15, 4. A presença de Deus não é algo que a gente sente de vez em quando. É um lugar onde a gente mora. O perigo de um evangelho sem Jesus, o mais assustador nessa história, não é que José e Maria perderam Jesus. É que eles conseguiram seguir viagem sem notar. E olha,
Tem muito crente, muito pastor, muita igreja que já deixou Jesus para trás faz tempo e nem percebeu. Os cultos continuam, os programas seguem, os ministérios funcionam, mas sem Jesus. Charles Spurgeon disse: se o Espírito Santo saísse de algumas igrejas hoje, 90% das atividades continuariam sem que ninguém notasse a diferença. Sabe o que é mais triste? Nem sempre a gente percebe na hora. Às vezes só notamos quando já estamos longe, quando o coração já secou, quando o louvor já não toca mais, quando a oração virou obrigação, quando a vida virou um ciclo, sem graça. E aí? O que fazer? Volta. Para tudo e volta. Volta para o lugar onde Jesus ficou. Volta para a oração sincera. Volta para a Bíblia sem pressa. Volta para a presença de Deus como quem encontra um velho amigo que nunca devia ter deixado. Não esqueça Jesus. Nunca. Essa história não foi registrada à toa. Lucas poderia ter pulado direto da infância de Jesus para o batismo, mas Deus quis que soubéssemos desse momento, porque é um alerta. A gente pode amar Jesus e, mesmo assim, se distrair. Pode ser crente e, mesmo assim, andar um dia inteiro sem perceber que ele ficou. Mas a boa notícia, quem procura, acha. Então, se em algum momento da vida você sentiu que perdeu Jesus de vista, para. Volta. Procura. E não perde. Mas, se esse estudo falou com você, não guarde só para você. Escreve aqui nos comentários o que mais te impactou e compartilha com alguém que precisa dessa palavra. Ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. Deixe seu comentário, curte e compartilha. Manda o link para alguém que precisa lembrar de não esquecer Jesus. E se quiser mais estudos profundos como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Que Deus te abençoe e te ajude a nunca mais andar sem perceber que Jesus ficou.